boa noite. Olá, boa noite. Na cúpula do Mercosul, na Argentina, o presidente Jair Bolsonaro confirma a liberação de saques de contas ativas do FGTS. O objetivo é injetar 42 bilhões de reais na economia. PDT suspende 8 deputados que votaram a favor da reforma da Previdência. E você vai ver também. Ministério da Educação lança programa para tentar incentivar a captação de recursos privados para as universidades e institutos federais. No Rio, Força Tarefa prende grupo ligado à área de alimentação, suspeito de sonegar mais de 300 milhões de reais em impostos. Nos Estados Unidos, o traficante mexicano Joaquim Guzmán, conhecido como El Chapo, é condenado à prisão perpétua. Após 11 meses de internação e várias cirurgias, irmãs siamesas unidas pelo crânio são separadas com sucesso. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O governo deve anunciar nos próximos dias a autorização para o saque do FGTS. A medida tem potencial para injetar 42 bilhões de reais na economia. Pelas regras atuais, só tem direito ao saque do FGTS quem se aposenta, é demitido sem justa causa, tem diagnóstico de doença grave ou vai usar os recursos para financiamento imobiliário. A proposta do governo é liberar para que todos possam fazer o saque de contas ativas e inativas do FGTS. O percentual a ser sacado vai depender do saldo que existe na conta. A medida é uma forma do governo estimular a economia, já que 42 bilhões de reais serão colocados em circulação. Durante a cúpula do Mercosul na Argentina, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a medida. Está previsto para essa semana, está feito para essa semana isso aí. É uma injeção, uma pequena injeção na economia, né? E é bem-vindo isso daí, porque começa a economia, segundo especialistas aí, a dar sinal de recuperação, pelos sinais positivos, em especial também, porque está vindo do parlamento. O governo também estuda a liberação do abono salarial do PIS/PASEP, que representaria mais 21 bilhões de reais na economia. No total, seriam 63 bilhões para estimular o consumo e movimentar o mercado. Nós temos alguns sinais de que a economia está melhorando. Nós temos nossos próprios indicadores, acompanhamos a economia e sentimos que está havendo uma reversão e que a economia deve começar a melhorar já. A medida deve ser anunciada nos próximos dias e, além de ser uma tentativa de reaquecer a economia, é também um recado claro para o mercado e para a classe política. O governo quer mostrar que, apesar da reforma da Previdência ser a prioridade, também está trabalhando em outras frentes. A mensagem é para afastar a impressão de que a equipe econômica estaria refém do Congresso ao apostar todas as fichas na reforma da Previdência. O Ministério da Educação lançou o programa Futurice para tentar aumentar a autonomia financeira de universidades e institutos com verba privada. O lançamento foi no palco do auditório do Instituto Nacional de Estudos Anísio Teixeira, o INEP, órgão do MEC responsável por avaliações como o Enem, e começou com um apelo. É importante que tenha parcerias, mas é sobretudo importante que tenha política pública para a universidade. As parcerias são parte do programa Futurice, lançado hoje pelo Ministério da Educação. Na apresentação, ficou claro que as universidades e institutos federais não serão privatizados e que o governo continuará a disponibilizar um orçamento anual para as instituições. O valor estimado para o programa, com adesão voluntária, é de 102 bilhões de reais. 50 bilhões de reais são do patrimônio da União, 33 bilhões de fundos constitucionais e 17 bilhões e 700 milhões da Lei de Incentivos Fiscais e Depósitos à Vista. O complemento viria das outras fontes previstas na iniciativa. Entre elas, a gestão imobiliária, com estímulo ao uso de imóveis da União e arrecadação por meio de contratos de cessão de uso, concessão, fundo de investimento e parcerias público-privadas. A autorização dos chamados naming rights, ou seja, ter o nome de empresas, patrocinadores e patronos nos campi e em edifícios, como já acontece, por exemplo, com os estádios de futebol. E a criação de ações culturais que possam se enquadrar nos editais da Lei Rouanet. Após a apresentação, o ministro Abraham Weintraub defendeu a urgência das medidas. Se já estivesse valendo, isso já seria um grande alívio para algumas universidades, imediato.
Então existe urgência em se fazer isso o mais rápido possível. A gente já está conversando com a Casa Civil, mas o objetivo é fazer isso o mais rápido para esse ano entrar em vigor e a gente já tem um alívio econômico para as universidades esse ano ainda. O MEC vai submeter o Futurice a uma consulta pública que ficará aberta até o dia 15 de agosto. Depois será apresentada uma proposta de mudança na legislação. A grande consulta pública, que vão ter 4 semanas para a gente consolidar mais sugestões, podem vir novas alterações legais. E a grande consulta pública, de fato, é o Congresso Nacional e nós somos muito otimistas, inclusive com o apoio dos reitores, que a gente possa ter aprovado essa proposta de alteração legislativa. Quem também deve participar dessa discussão é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. A entidade se reuniu na tarde desta quarta-feira e anunciou que vai criar grupos para estudar a proposta apresentada pelo MEC e, assim, poder orientar as instituições de ensino a aderirem ou não ao programa. Nós não vamos nos furtar de debater. Agora, acredito que talvez seja um pouco tempo para que possamos amadurecer e chegar a uma proposição que seja realmente, ela atue de forma significativa para atender às necessidades das nossas universidades. Em abril, o Ministério da Educação havia anunciado um contingenciamento de quase 30% nas verbas para todos os institutos e universidades federais para despesas não obrigatórias, como contas de água, realização de pesquisas e contratação de terceirizados. O valor contingenciado chegou a 1 bilhão e 700 milhões de reais. Na época, a medida foi alvo de críticas e protestos. O PDT, Partido Democrático Trabalhista, suspendeu as atividades partidárias dos deputados da legenda que votaram a favor da reforma da Previdência. A decisão foi tomada em reunião entre a Executiva Nacional, a Comissão de Ética e os presidentes dos movimentos sociais do PDT, na sede nacional do partido hoje de manhã. Dos 27 deputados federais da legenda, 19 seguiram a orientação partidária de votar contra a reforma. Outros 8 foram favoráveis. O partido abriu processo para decidir qual tipo de punição será aplicada a esse grupo. A decisão deve sair em até 60 dias. Até lá, esses parlamentares não poderão falar em nome do partido. Toda a representação do parlamentar, ele não pode sequer usar a sigla do PDT. Está suspenso de todas as atividades políticas partidárias de representação do partido, inclusive no Congresso Nacional. Entre os punidos está Tabata Amaral, de São Paulo, que foi a 6ª parlamentar mais bem votada do estado. A assessoria da deputada Tabata Amaral diz que ela não vai se pronunciar sobre a suspensão. A partir do ano que vem, a administração do Sambódromo do Rio de Janeiro deve sair das mãos da Prefeitura e passará a ser responsabilidade do governo do estado. O acordo foi firmado hoje entre Wilson Witzel e o prefeito Marcelo Crivella, segundo informações do governador. Witzel disse que, após uma conversa com Marcelo Crivella, ficou acordado que o governo do estado terá o controle da Marquês de Sapucaí já no próximo carnaval. O governador afirmou que a área precisa de um investimento de 10 milhões de reais para se adequar às normas de segurança. Isso seria um entrave para a prefeitura, já que o município está com problema de caixa. Segundo Witzel, o local faz parte de um grande projeto para alavancar a área de cultura e turismo do Rio. O acordo vem um mês depois do prefeito Marcelo Crivella dizer que não colocaria dinheiro público na festa do ano que vem. A Prefeitura do Rio confirmou a conversa entre os dois, disse que há intenção de parceria, mas que os termos ainda estão sendo discutidos. O prefeito de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi alvo de uma operação do Ministério Público. Ele é investigado por lavagem de dinheiro e ocultação de bens e valores. Uma operação do Ministério Público de Minas Gerais cumpriu hoje mandados de busca e apreensão na casa do prefeito Alex de Freitas, atualmente sem partido, em um condomínio de Contagem. As investigações começaram no ano passado e apontam que o secretário de Defesa Social, Décio Camargo de Aguiar Júnior, que também é investigado, teria comprado o imóvel, avaliado em mais de 3 milhões de reais. Já identificamos que mais de R$1 milhão foi pago em dinheiro em espécie. O prefeito declarou que aluga o imóvel do secretário, mas a investigação aponta que a casa está em nome da antiga proprietária. A negociação levantou suspeitas das autoridades. Existem interpostas pessoas
nós não descartamos a possibilidade de que o Décio seja um laranja. Desde que começou a trabalhar na prefeitura, o secretário teve um aumento do patrimônio que levanta suspeitas de enriquecimento ilícito. Ele declarou que ele possuía R$1.400.000 aproximadamente em bens, né? E já em 2018, quando ele foi candidato a deputado, ele já fez uma declaração de mais de R$19 milhões de bens. Computadores e documentos apreendidos nas casas e nos gabinetes dos políticos serão periciados. O Ministério Público de Minas Gerais não descarta que outros crimes, além de lavagem de dinheiro e ocultação de bens e valores, possam surgir durante as investigações. Em nota, o prefeito de Contagem, Alex de Freitas, reiterou que aluga o imóvel do secretário e está à disposição para quaisquer esclarecimentos à Justiça. O secretário de Defesa Social, Décio Camargos de Aguiar Júnior, declarou que teve um aumento patrimonial devido aos bens que o pai deixou em nome dele. Uma cena nada comum chamou a atenção na zona sul do Rio de Janeiro. Um homem resolveu transportar um fogão em um patinete elétrico. O vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um homem carregando um fogão amarrado com uma corda nas costas em um patinete elétrico. Nas imagens gravadas ontem nas ruas de Copacabana, é possível ver que o homem não usa qualquer equipamento de segurança. Tanto a empresa que disponibiliza o serviço de patinete, a Grol, quanto a Guarda Municipal do Rio de Janeiro lembram em nota que o transporte de cargas é proibido nessas condições e pode render multa. Além de colocar em risco a vida de quem está no patinete, pode causar acidentes na via pública, envolvendo outras pessoas. 5 pessoas foram presas no Rio de Janeiro, suspeitas de fazer parte de um esquema que sonegou mais de R$300 milhões em impostos. Uma mulher ainda está foragida. Um dos alvos foi encontrado nesta casa em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Ele é Luiz Felipe da Conceição, apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como contador do esquema. Luiz atraía pessoas para assumir empresas fantasma e, em nome delas, fraudava o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Os laranjas recebiam R$1.000 por mês por empresa. O esquema favorecia a Golden Foods, empresa do ramo alimentício com sede no Rio de Janeiro, que atua em todo o país. Essas empresas de laranja, muitas vezes, faziam operações para as empresas boas do grupo Golden Foods, que era a Vita e a Golden BR, e suportavam o ônus, toda a carga tributária era suportada por ela, e muitas vezes também elas simulavam operações de venda para as empresas boas, gerando créditos em valores muito grandes para essas duas empresas, de forma que elas pudessem deduzir esses créditos que eram gerados pelas empresas dos laranjas, do seu imposto que eles tinham a pagar no final do período de apuração mensal. A Golden Foods pertence aos irmãos Tiago Mendonça Monteiro e Lidiane Mendonça, presos na operação de hoje. Mas, de acordo com o MP, o pai deles, Gilberto Sebastião Monteiro, que também foi preso, é apontado como idealizador, controlador e principal líder do esquema voltado para fraudar a fiscalização tributária. A mulher dele, Maria Elisa Mendonça Monteiro, está foragida. De acordo com o Ministério Público, os suspeitos conseguiram sonegar mais de R$300 milhões em impostos. Além das prisões, o MP quer que o valor sonegado seja recolhido aos cofres públicos. Mas estimamos que isso possa chegar no estado do Rio de Janeiro a 700 milhões e, considerando que as empresas tinham filiais em outros estados da federação, esse prejuízo pode ser de R$1 bilhão. Os acusados vão responder por crime contra a ordem tributária, organização criminosa e falsidade ideológica. Em nota, a Golden Foods disse que não feriu qualquer lei ou norma vigente no país e que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. Nós não conseguimos contato com as defesas dos demais citados. Um policial militar foi assassinado após reagir a um assalto em um bar na zona sul de São Paulo. As imagens de câmeras de segurança mostram quando 4 criminosos anunciam um assalto no bar que estava lotado. 2 bandidos ficaram do lado de fora, outros 2 entraram. Um estava armado e passou recolhendo os pertences dos clientes. O outro, que parece falar ao celular, ameaça. Volta, malandro! Você tá de brincadeira? Vou fazer teu cachorro a casa. Segundo testemunhas, o policial militar Fábio Júnior Lisboa, de 33 anos, estava à paisana e reagiu.
As imagens não mostram quando o soldado é atingido, mas ele levou 2 tiros nas costas. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Os 4 criminosos fugiram. Fábio deixou a esposa grávida do primeiro filho deles. E a polícia procura o homem que matou uma pessoa a tiros e feriu outra na noite passada em Divinópolis, no interior de Minas Gerais. As vítimas estavam sentadas na calçada quando foram surpreendidas. As câmeras de segurança registraram o momento em que as vítimas saem correndo quando o atirador chega. Um homem consegue fugir, enquanto os outros 2 tentam se esconder atrás de um caminhão. O criminoso corre atrás do rapaz que fugiu, mas volta logo em seguida e dispara várias vezes contra a dupla. Segundos depois, quando parece ter ido embora, ele retorna e atira mais 4 vezes. De acordo com a polícia, Igor Alves Martins, de 17 anos, morreu na hora, com 3 tiros no peito. Ainda segundo a PM, ele tinha passagem pela polícia por porte ilegal de arma, tráfico de drogas e roubo. O outro adolescente, de 16 anos, levou 4 tiros nas pernas e no abdômen, mas não corre risco de morte. A motivação do crime é investigada e o autor dos disparos continua foragido. Uma plantação com cerca de 50 mil pés de maconha foi descoberta em Euclides da Cunha, na Bahia. Um homem que trabalhava no local foi morto durante confronto com a polícia. Os policiais encontraram a plantação da droga em uma fazenda na zona rural de Euclides da Cunha, que fica a cerca de 300 quilômetros de Salvador, depois de uma denúncia anônima. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, quando os PMs entraram na propriedade, foram recebidos a tiros por 3 homens que faziam a segurança no local. Um deles foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Os outros 2 conseguiram fugir pela mata. Na fazenda havia um grande sistema de irrigação e um alojamento improvisado, onde a maconha era preparada para a venda. Cerca de 50 mil pés da planta encontrados na fazenda foram destruídos. 4 suspeitos de integrar uma quadrilha que atacou um carro forte numa rodovia do interior paulista foram presos. O motorista do carro forte fugiu, mas o veículo ficou perfurado de balas. O grupo teria usado este sítio na região de Ibiúna como base para preparar o ataque. A polícia descobriu o local durante a madrugada e prendeu 4 suspeitos. Uma grande quantidade de munição, 28 bananas de dinamite, além de armas e acessórios como uma mira laser, foram apreendidos. A quadrilha era monitorada desde 2018 e seria responsável por pelo menos mais 5 roubos similares. De armamento é um fuzil .50, 2 fuzis FAL 762 e um fuzil AK-47 762 também. Todo o material que foi utilizado aparentemente no ataque ao carro forte foi apreendido. Na Argentina, onde participou de sua primeira cúpula do Mercosul, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que pretende indicar o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, para a embaixada brasileira em Washington. E disse que uma simples ligação para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seria suficiente para aprovar o nome dele. Veja na reportagem da enviada especial a Santa Fé, Luciana Tadeu. Jair Bolsonaro chegou a Santa Fé, na Argentina, no fim da manhã para a primeira participação da cúpula como presidente. Esta também é a primeira vez que representantes do Mercosul se reúnem após o acordo de livre comércio com a União Europeia, formado também por Argentina, Uruguai e Paraguai. Compartilhamos aqui entre nós a visão de que, para cumprir o seu papel de motor do desenvolvimento, o nosso bloco deve concentrar-se em 3 áreas: as negociações externas, a nossa tarifa externa comum e nossa reforma institucional. Ao mencionar a necessidade de negociação com outros países, Bolsonaro disse que é preciso ter maior zelo nas indicações para embaixadas. Ele fez referência ao filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, ao dizer que o Brasil poderia ter um grande embaixador nos Estados Unidos brevemente. Depois, em entrevista aos jornalistas, voltou a falar sobre a indicação. Foi feito o comunicado com os Estados Unidos, né? É um telefonema simples meu para o Trump, que ele franqueou a palavra. Eu nem preciso falar isso para ele, eu tenho certeza que ele dará um sinal positivo. Né? Mas também ressaltou a necessidade de apoio do Congresso. Por mim, eu decidiria agora, mas eu não posso tomar decisões, né? Às vezes de forma tão abrupta. A gente vai conversar, eu já conversei com o Davi Alcolumbre, conversei com o Fernando Bezerra, parlamentares, alguns estão dando parecer
completamente contrário, não conhece a vida do meu filho, né? No encontro, Bolsonaro também destacou o acordo assinado hoje para a eliminação da cobrança do uso de telefones celulares entre os países do Mercosul. Luciana Tadeu, enviada especial a Santa Fé, na Argentina, para o Rede TV News. A obra da Prefeitura de São Paulo, que derrubou grades e o muro que cercavam a árvore mais antiga da cidade, teve repercussão negativa. A Figueira das Lágrimas, no Ipiranga, é tombada pelo patrimônio histórico e está no levantamento das espécies da cidade que precisam ser preservadas. Localizada no histórico bairro do Ipiranga, na zona sul da capital, a Figueira das Lágrimas é o ser vivo mais antigo da história ambiental e cultural da metrópole paulista. Tem, pelo menos, 240 anos. Dona Yara é zeladora da árvore, desde que chegou por ali há 41 anos. Quando era privado, todo mundo entrava, fazia visita. Qualquer coisa, outra vez vieram fazer barraco já aí dentro, eu que não deixei, que eu tomava conta, eu que limpava lá dentro. Na semana passada, a prefeitura derrubou a grade, o muro que protegiam a árvore, para revitalizar o espaço. Só que a obra está preocupando os moradores. Como aqui tem uma residência muito grande aqui de morador de rua, e a maioria usa droga, isso aqui ficando aberto agora, isso aqui vai virar um caos. São Paulo já é uma cidade cinza, né, que não tem muita vegetação. E agora, uma histórica, de 200 anos, correr o risco de até mesmo acabar desabando, como tem sido feito, né? Cortando um monte de raiz, que é de sustentação dela. Essa região no Ipiranga era um antigo caminho para Santos. No século XIX, servia de ponto de referência para despedidas de familiares dos enviados à Guerra do Paraguai. Os choros dos parentes deram origem ao nome. Segundo historiadores, até Dom Pedro, em 1822, quando ia para o local da proclamação da independência, teria descansado na sombra da árvore. A luta pela espécie é de longa data. O urbanista Ricardo Cardim até criou clones para não deixar a figueira ser extinta. Eu acho um erro abrir a figueira como uma praça pública, considerando que não vai haver segurança constante 24 horas naquele local. Assim como a Figueira da Lágrima, a cidade de São Paulo tem outras espécies centenárias. Entre elas estão a xixá do Largo do Arouche, do século XIX, e a figueira nativa Largo da Memória, todas no centro da cidade. Ricardo catalogou as 20 mais antigas de São Paulo e defende a conservação de espécies brasileiras. O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo e cerca de 90% da vegetação urbana, das árvores, do paisagismo é de origem estrangeira. E isso se deve a fatores culturais, tanto por preconceito quanto preguiça de desenvolver novas plantas nativas para uso no paisagismo. Em nota, a subprefeitura do Ipiranga disse que realizou o serviço de poda de adequação em maio. Informou também que a árvore é tombada, já o entorno não, e que a área vai receber obras de revitalização para preservar a memória e a história da urbanização de São Paulo. Chegou a hora da previsão do tempo. Será que continua esse frio todo no sul e no sudeste? Olá, boa noite para todo mundo. O sul do Brasil voltou a registrar temperaturas negativas hoje. O frio foi intenso até mesmo nas capitais. Em Curitiba, a mínima ficou em torno de 3 graus apenas e teve geado. Olha só, os carros todos cobertos de gelo. Em São Joaquim, mais frio e mais geada. Mas olha, esses cachorros aí, olha, não se importaram não com o frio. Olha a alegria deles. E amanhã a gente continua com tempo aberto, ensolarado em grande parte do sul do Brasil. Só no litoral aqui do Paraná e de Santa Catarina, que ainda tem bastante nebulosidade e uma chuva fraca. E as temperaturas, aos poucos, começam a subir, mas por enquanto ainda vai fazer bastante frio à noitinha, pela manhã. Olha só, em Curitiba, mínima de apenas 6 graus. E o sol deve aparecer em grande parte do Brasil, em todo esse amarelão, nada de chuva. As chuvas continuam aí concentradas no extremo norte e tem alerta para baixa umidade do ar ainda nessa área em destaque do mapa, em Goiás, Mato Grosso, Tocantins e no interior do Nordeste.
No Nordeste, gente, embora tenha chovido bastante nos últimos meses aí na costa, no interior está muito seco. Mais de 200 reservatórios estão com volume abaixo dos 30%, revelando aí uma crise hídrica. E pelo visto vai continuar assim, viu? Tempo seco aberto em grande parte aqui da região, volta a chover entre Sergipe e o litoral da Bahia. Em Salvador, o dia vai ficar bastante chuvoso, chove o dia todo, tempo nublado, carregado, a máxima não passa de 26 graus. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro, onde o tempo volta a abrir, o sol aparece mais nessa quinta-feira, mas o friozinho continua para os cariocas, em máxima de 23 graus, mínima de 16. Na capital paulista, mesma coisa, faz sol, mas a madrugada vai ser gelada, mínima de apenas 9 graus, à tarde até esquenta um pouquinho mais do que hoje, chega aos 19 graus, mas a sensação ainda é de friozinho. Mesma coisa em Belo Horizonte, com mínima de 10 graus, máxima de 23. As temperaturas ficam mais altas ainda no Nordeste, no norte do Brasil, chegando aos 37 graus em Cuiabá. E para encerrar, tem alerta da Marinha para o mar bastante agitado em todo o litoral do sudeste do Brasil, pelo menos até domingo. Além da ressaca, a gente vai ter aí fortes ventos também em toda a costa. A gente vê imagens aí feitas pela equipe da Rede TV na região de São Sebastião, em Ilhabela, e dá para ver bem aí a força, né, do vento e também as ondas bastante agitadas. Eu fico por aqui, encerro com essa linda imagem do pôr do sol e amanhã eu tô de volta com mais previsão do tempo para você. Tchau, tchau. Uma notícia que preocupa na natureza. Em um mês, mais de 30 tartarugas marinhas foram encontradas mortas nas praias do Cabo de Santo Agostinho, litoral sul pernambucano. O fenômeno assustou este biólogo, que monitora tartarugas na praia há 10 anos. E 88% das mortes que ocorreram foi por causa da ingestão do plástico, né? Então, a preocupação aqui no litoral aqui. Temos também colisões em barcos e também temos pessoas que pegam esse animal que ele já vem cansado para fazer sua postura e retiram seus ovos e a carne para consumo, né? Aqui no litoral sul de Pernambuco podem ser encontradas 3 espécies de tartarugas marinhas: a tartaruga pente, a tartaruga oliva e a cabeçuda. As 3 estão criticamente ameaçadas de extinção. E entre os fatores que contribuem para a mortandade desses animais estão a pesca predatória e o aumento do descarte de lixo nas praias. Para o presidente desta ONG, a quantidade de lixo jogado na Praia do Cabo aumentou nos últimos anos. Para combater o problema, ele coleta material reciclável nas comunidades do entorno. Em 2 anos, foram recolhidas 4 toneladas de resíduos sólidos. A prática dessa atividade faz com que diminua o resíduo na praia e com que também diminua também a mortandade das tartarugas. A Agência Estadual de Meio Ambiente informou que não possui dados sobre a morte de tartarugas marinhas em Pernambuco. Segundo uma pesquisa divulgada recentemente, as Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico, apresentam níveis de radiação mais elevados do que Chernobyl, na Ucrânia, e Fukushima, no Japão. O local foi usado pelos Estados Unidos para testes de bombas nucleares durante a Guerra Fria. Veja na reportagem de Marcelo Espíndola. 60 anos se passaram e as bombas nucleares testadas pelos Estados Unidos ainda provocam estragos nas Ilhas Marshall. Segundo o Centro de Estudos Nucleares da Universidade de Colômbia, os níveis de radiação na região são de 10 a 1000 vezes mais altos que os desastres de Chernobyl e Fukushima. O rastro atômico encontrado pelos pesquisadores estava no solo, no fundo do mar e nas frutas. Atualmente, o pedaço de paraíso que foi alvo das explosões tem cerca de 58 mil habitantes. A partir de 1946, os norte-americanos fizeram 67 testes nucleares durante 12 anos nas Ilhas Marshall. No atol de Bikini, testaram inclusive a Castle Bravo, a maior bomba de hidrogênio lançada no arquipélago, 1000 vezes mais poderosa que os bombardeios ao Japão na Segunda Guerra Mundial. Os autores do estudo recomendaram que o atol do Bikini permaneça desabitado. O local tem uma cúpula de concreto, uma espécie de lixão atômico que começa a apresentar fissuras. Autoridades dizem que não possuem recursos para a manutenção desta herança radioativa.
Além de biquíni, a bomba de hidrogênio também deixou níveis radioativos muito elevados em Iniltek e em outros 2 atóis. A contaminação causada pelas bombas pode provocar queimaduras na pele, além da chamada doença de radiação, câncer e problemas cardiovasculares. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. 10 anos depois do acidente com o voo da Air France, que ia do Rio de Janeiro a Paris, a Procuradoria Francesa pediu que a companhia aérea seja julgada. De acordo com a Promotoria de Paris, a Air France foi negligente e imprudente ao não oferecer treinamento adequado aos tripulantes em caso de falhas nas sondas que controlavam a velocidade do avião. No pedido dos promotores, a Airbus não foi incluída. A acusação considera que não existem fatos suficientes para incluir a fabricante do modelo A330 no processo. Agora cabe aos juízes decidirem a favor ou contra a abertura de julgamento. O voo 447 da Air France caiu no Oceano Atlântico em 31 de maio de 2009 e causou a morte de 228 passageiros e tripulantes de 34 nacionalidades. As investigações apontaram que formações de gelo interromperam a medição de velocidade da aeronave e os pilotos ficaram desorientados. A Organização Mundial da Saúde declarou emergência internacional de saúde pública pelo surto de ebola no Congo. Em uma conferência em Genebra, na Suíça, o presidente do Comitê de Emergência de Regulações Internacionais de Saúde, da OMS, explicou que o caso ainda é uma emergência regional e está longe de ser uma ameaça global. Porém, com a declaração de emergência internacional, a OMS espera aumentar o número de doações financeiras para combater o surto. A organização também disse que não há necessidade dos países fazerem restrições a viagens ou a comercialização de produtos para as nações com casos de ebola. O anúncio vem 3 dias após o vírus fazer uma vítima na cidade de Goma, na República Democrática do Congo. O país vive um surto de ebola desde agosto do ano passado e já registrou quase 1.700 mortes. Mas até então, nenhum caso tinha sido confirmado em Goma. Como a cidade tem mais de 2 milhões de habitantes, autoridades ficaram em alerta. A Embaixada do Irã em Portugal afirmou hoje que não vai se manifestar sobre a suspensão por tempo indeterminado de visto para cidadãos iranianos entrarem no país europeu. A decisão do governo português ocorre um mês da provável visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Lisboa. Veja os detalhes com o repórter Peterson Isidoro. Foi durante um encontro com deputados no parlamento que o ministro de Negócios Estrangeiros de Portugal teve de se explicar depois que o representante do Partido Conservador revelou a decisão do governo, até então mantida em sigilo. Relativamente ao Irão, pedia-lhe, Sr. Ministro, que pudesse de alguma forma aqui confirmar uma informação que tivemos. Não sei se confirma esta situação, se sim, o porquê e a razão desta mesma suspensão. Visivelmente constrangido, o ministro falou sobre a decisão de suspender temporariamente o visto para cidadãos iranianos que desejam entrar em Portugal. Publicamente permita que responda, dizer que sim, é verdade, suspendemos por razões de segurança. Eu sou absolutamente intransigente nessa matéria e, portanto, sim, está suspenso até essas questões de segurança serem resolvidas. Nós não brincamos com a entrada em território nacional. Depois que o assunto ganhou repercussão internacional, o governo português emitiu um comunicado informando que essa suspensão ocorreu devido a falhas técnicas no sistema de emissão de vistos do consulado português em Teherã. Representantes da embaixada iraniana aqui em Lisboa não quiseram se pronunciar sobre o assunto por enquanto. Vale lembrar que, historicamente, Portugal e Irã mantêm boas relações diplomáticas. Por isso, essa decisão surpreendeu muita gente por aqui. Essa determinação acontece há pouco mais de um mês de uma possível visita do presidente americano Donald Trump a Lisboa. E a questão de segurança que o ministro se referiu no parlamento pode ter como pano de fundo justamente a vinda de Trump. O clima entre Washington e Teherã ficou ainda mais tenso depois que o governo iraniano confirmou em junho que o país superou o limite de reservas de urânio de baixo enriquecimento fixado pelo acordo nuclear. Situação que tem pressionado líderes da União Europeia a tomarem uma posição com urgência para tentar salvar o pacto internacional selado em 2015.
Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. Uma operação contra a máfia italiana revelou ligações dos criminosos com uma família de Nova York. Ao todo, 19 pessoas foram presas. Veja na reportagem de Mauro Beni. A investigação revelou ligações entre a máfia siciliana, conhecida como Cosa Nostra, e os Gambino, uma família americana ligada ao crime organizado. Segundo a polícia, antigos membros do clã de Palermo se mudaram para os Estados Unidos na década de 80, após sobreviverem a uma guerra com um outro clã que saiu vitorioso. Uma das provas da ligação entre os criminosos seria um vídeo de agosto de 2018, em que Tomás Gambino, um dos chefes do clã americano, conversa com um dos membros da máfia de Palermo em um bote no Mar da Sicília. Nas imagens, eles falam sobre dividir lucros da venda de um terreno. Na manhã de hoje, 19 suspeitos foram detidos, 18 na Sicília e 1 em Nova York. A Operação Nova Conexão envolveu mais de 200 policiais na Itália e o FBI, o Departamento de Investigação dos Estados Unidos. As acusações são de associação com crime organizado, extorsão e transferência fraudulenta de bens valiosos. As autoridades italianas confiscaram mais de 3 milhões de dólares. De Roma, Mauro Beni, para o Rede TV News. O traficante mexicano El Chapo foi condenado hoje nos Estados Unidos à prisão perpétua. Em fevereiro deste ano, Joaquim Guzmán, conhecido como El Chapo, foi declarado culpado por 10 crimes, incluindo tráfico de drogas, posse de armas e lavagem de dinheiro. A sentença de prisão perpétua foi anunciada em um tribunal federal de Nova York na manhã de hoje. El Chapo também foi condenado a mais de 30 anos simbólicos na cadeia e a pagar o equivalente a 47 bilhões de reais em indenização pelos lucros dos crimes que cometeu. A defesa anunciou que vai recorrer e disse que o julgamento foi tratado como um espetáculo. El Chapo foi preso em 2016 no México. No ano seguinte, foi extraditado para os Estados Unidos e ficou em prisão solitária por ter um histórico de fugas de cadeia mexicanas. O criminoso foi um dos fundadores do cartel de Sinaloa, considerado um dos mais poderosos do mundo. Por 25 anos, foi um dos principais traficantes de drogas para os Estados Unidos. A Procuradoria afirma que El Chapo mandou matar, torturou e assassinou pelo menos 26 pessoas. Agora o esporte. 17 de julho de 1994. Há exatos 25 anos, conquistávamos o tetracampeonato. Um grito que estava entalado na garganta havia mais de 2 décadas. Um título que fez o brasileiro voltar a acreditar na seleção. Uma viagem a um mural do tempo. A fisionomia, o porte físico estão diferentes das fotos, mas o coração ainda é o mesmo que batia há 25 anos. Ainda bem que o coração tá bom, senão não vai não, pô. Pô, muito chute. Reunir o elenco do tetracampeonato é como dar a oportunidade de mostrar para a nova geração a identidade dos velhos heróis. Fiquei muito emocionado. Na chegada ontem à noite mesmo, já caiu a ficha assim, começou a passar um filme na cabeça. Filme com enredo dramático no início. Se não vencesse o Uruguai nas eliminatórias, o Brasil estaria fora da Copa do Mundo pela primeira vez na história. Eis que surgiu um Salvador. Cheguei no Rio de Janeiro, eram 10h30 da noite, 11 horas. Liguei pro Zagallo, falei, estou trazendo o Romário. O Zagallo na hora, Parreira, tá certíssimo, é o Romário. Eu já vinha com esse negócio lá de Barcelona. Eu vim determinado a fazer 2 gols e fazer um grande jogo. E este Salvador cumpriu a promessa. Foram 2 gols, passaporte garantido e uma desacreditada nação voltando a sorrir. A seleção brasileira ganhou a confiança do torcedor, mas não da imprensa. As críticas dos jornais impressos, das rádios e também dos telejornais criaram um clima hostil, que terminou com um sentimento que seria determinante para o futuro. A gente estava fechado para ganhar uma Copa do Mundo, enquanto o outro lado, que é a parte da imprensa, achava que não. Por mais que seja criticada, nós tínhamos jogadores experientes. Assimilamos também todo esse processo e nós fechamos o grupo.
Com o grupo fechado, ficou mais fácil superar adversidades como a expulsão de Leonardo após esta cotovelada contra os Estados Unidos. E no jogo seguinte contra a Holanda, o gol da vitória por 3-2 saiu dos pés de Branco, justo aquele que substituiu o suspenso Leonardo. Na final contra a Itália, a União mudou de nome. Superação. A gente só vai conseguir o tetra depois de 24 anos nos superando. O goleiro Tafarel também se superou, pegou a cobrança de Massaro. Superação que faltou a Baggio na última cobrança. Aí, aquela história que começou dramática, terminou cheia de alegria, de emoção, com uma pátria voltando a soltar um grito entalado depois de 24 anos. Uma história linda, que vale a pena ser mostrada para todas as outras gerações. Tem novidade na semana de vela de Ilhabela. Maia Gabeira resolveu se aventurar no maior evento náutico da América Latina. E a surfista tem como padrinho o medalhista olímpico Lars Grael. Quem conta essa história pra gente é o repórter Fernando Navarro. Ela ganhou fama e reconhecimento mundial em outro esporte, o surf de ondas gigantes. Recentemente, entrou até para o livro dos recordes como a maior onda já surfada por uma mulher. Eu estou falando daquela fera ali, ó, da Maia Gabeira, que agora está respirando novos ares aqui na vela. É bem diferente, assim, bem diferente. O que é bem legal para mim, né? Porque eu acho que eu vivo tão bitolada ali no surf, né? Quando a gente tem uma experiência diferente, sempre agrega muito e eu acho que é mais por aí. É a primeira vez da Maia por essas bandas. Tirou as carteiras náuticas na Europa, fez tudo certo. E agora aceitou o convite de um amigo para competir aqui. Na verdade, foi um convite do Ferrari e como eu estava tirando todas as minhas carteiras, né, na Europa, falei, poxa, mais uma forma de aprender, né, evoluir, uma outra experiência. Então eu aceitei logo de cara e acabei aqui. O Ferrari é esse cara aí, ó, todo articulado, sorridente, conseguiu juntar uma galera da pesada e vão brigar pelo título. Nós viemos para competir, dar o nosso melhor, fazer o melhor possível. Mas com o Lars não dá para pensar em só competir. A ideia dele é sempre estar o mais próximo possível do pódio. Lars Grael, ele mesmo, nosso medalhista olímpico. De volta à Semana da Vela depois de 5 anos. Vai ser o comandante e o padrinho da Maia. Eu vejo que ela é muito focada, ela é atleta, ela está sempre ligada, né, com cada iniciativa, né, ela é muito proativa. Eu acho que tem um futuro enorme na vela. E olha a Maia aí, já saiu toda estilosa tocando barco, como eles gostam de dizer. Só que a previsão dos ventos de hoje ainda é fraca. Hoje vai ser muito sol na cabeça, espero que tenha um vento para refrescar e para empurrar o barco. Sol do que chuva, vai? Não, é melhor sol do que chuva, é verdade. Valeu. É isso, Maia. Seja bem-vinda ao mundo da vela. Que os bons ventos te guiem sempre. Fernando Navarro, de Ilhabela, para o Rede TV News. Um brasileiro da Zona Sul de São Paulo está de malas prontas para Las Vegas. Ele vai fazer parte do maior circo do mundo. Confira na reportagem de Caroline Rosito. Foram as acrobacias que fizeram Marcos alcançar o auge da carreira como artista circense. Aos 39 anos, ele foi escolhido para integrar a equipe do Cirque du Soleil nos Estados Unidos. Chegar lá em cima não foi nada fácil. O rapaz da periferia da Zona Sul de São Paulo trabalha como trapezista desde os 20 anos. Foi nesse picadeiro que ele se apaixonou pelo circo e aprendeu tudo o que sabe. Hoje ele treina mais de 7 horas por dia para se apresentar em escolas, em eventos e sustentar a família. Depois de muita dedicação, o artista passou por um difícil processo seletivo para trabalhar no maior circo do mundo. Sempre foi um sonho para mim. Quando chegou o primeiro contato, eu fiquei eufórico. Chegou o e-mail, quando eu abri estava falando.
Parabéns, você foi selecionado. Gostaríamos de saber se você gostaria de integrar o elenco O no Belágio em Las Vegas. Aí eu chorei de emoção e na hora eu já respondi falando que sim, com certeza. Em Las Vegas, Marcos vai integrar o espetáculo O, em cartaz no Teatro do Hotel Belágio desde 1998. O trapezista assinou contrato de 1 ano e meio com a companhia e será o responsável por dar sustentação aos acrobatas arremessados de um trapézio para outro. O que o Marcos tem é muita dedicação. É por isso que ele está indo onde ele sempre sonhou. E a família orgulhosa está ali, no cantinho do picadeiro, torcendo pela conquista do rapaz. Essa é a primeira vez que ele vai ficar tanto tempo longe da esposa e da filha Lana, de 5 anos. O reencontro será no final do ano em Las Vegas, onde elas poderão aplaudir de perto o mais novo trapezista do Cirque du Soleil. Nós esperamos que passe rápido, porque nós queremos a estreia dele lá fora também. E desejamos a ele sucesso. Eu, como esposa dele, eu quero estar do lado dele nesse momento e eu dou toda a força para ele, todo apoio, porque sempre foi o sonho dele, né? É assim, né? Ele está feliz, eu fico mais feliz por eles, né? E então meu filho chegou no que chegou porque ele também batalhou. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, divulgou agora à noite uma nota dizendo que vê com preocupação a decisão que suspendeu as investigações e processos instaurados a partir do compartilhamento de informações fiscais e bancárias com o Ministério Público sem autorização judicial. A PGR já determinou que a equipe do órgão analise os impactos da extensão da medida liminar para definir providências. A suspensão foi dada ontem pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Ele atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro. Em São Paulo, um aplicativo colombiano de mototáxi tem causado polêmica. A Prefeitura Paulista afirma que o serviço é clandestino, já que uma lei municipal proíbe o transporte com mototáxi na cidade. Mais rápido e 30% mais barato que os já conhecidos carros de aplicativo. Essas são as vantagens que o serviço de mototáxi colombiano oferece. Mas, por enquanto, só está disponível no Brasil para testes em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife e em São Paulo. Para ter o cadastro validado na plataforma do aplicativo para mototáxi, o motociclista precisa apresentar a Carteira Nacional de Habilitação tipo A, documentos atualizados do veículo, incluindo o pagamento do seguro DPVAT, possuir uma motocicleta com até 10 anos de fabricação e motor de no mínimo 100 cilindradas. O uso obrigatório do capacete tanto para o condutor quanto para o passageiro, além de respeitar as diretrizes municipais de condução de passageiros, caso existam. Mas o problema é que aqui na capital paulista o serviço é ilegal. Uma lei municipal proíbe a utilização de motocicletas para o transporte de passageiros. O aplicativo já pode ser baixado em aparelhos com sistema Android e iOS. Já está funcionando há cerca de 20 dias aqui no Brasil e tem vários mototaxistas que estão cadastrados. A gente vai fazer um teste agora para ver como é que funciona na prática. Eu já baixei aqui, ó, no meu celular e eu vou pedir. Aparentemente, o aplicativo já funciona igual aos aplicativos de carro. Pedi aqui para o shopping, daqui para lá deu o valor de R$20 a corrida. Vou solicitar. Já encontrou aqui, deu qual é a moto, a placa. Vamos agora aguardar para ver em quanto tempo ele chega. Ah, importante, esse valor aqui só pode ser pago em dinheiro. Eles ainda não aceitam nenhum outro sistema de pagamento. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes de São Paulo disse em nota que, por conta dessa lei, o serviço oferecido pela plataforma é ilegal, independentemente de ser prestado diretamente ou por meio de aplicativo, e pede que a população denuncie os pilotos que prestarem o serviço. A pasta disse ainda que pode multar os motoristas que forem flagrados trabalhando como mototaxistas. A multa pode chegar até R$1.000. Nossa produção procurou a empresa responsável pelo serviço de mototáxi em São Paulo, mas não tivemos resposta até o fechamento da reportagem. Em um procedimento raro, 2 irmãs siamesas unidas pelo crânio foram separadas depois de passarem por 3 cirurgias na Inglaterra.
As gêmeas ficaram internadas durante 11 meses. Segundo os médicos, o procedimento foi um sucesso. As irmãs Safa e Mawa Yula nasceram no Paquistão em janeiro de 2017 e foram levadas ao hospital inglês quando completaram 1 ano e 7 meses. Cada criança nasceu com um cérebro, mas a grande preocupação da equipe cirúrgica era separar a rede compartilhada de veias e artérias. As gêmeas enfrentaram um total de 50 horas de cirurgia. O último procedimento foi realizado em fevereiro e divulgado apenas agora pelo hospital. Depois de 5 meses de recuperação com fisioterapia, as irmãs tiveram alta hospitalar há 2 semanas. A família planeja voltar ao Paquistão no ano que vem. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.